Aumento da sede, urinar com mais frequência e perda de peso são alguns dos sintomas do diabetes infantil, doença que exige cuidados especiais com a alimentação e impõe hábitos rígidos às crianças para toda a vida. Ela surge de repente e é um dos problemas crônicos mais comuns da infância. Quando não tem tratamento adequado, pode provocar complicações graves, como a perda da visão e amputação de membros na idade adulta. Agora, no Manhã Gazeta, você fica sabendo como reconhecer o diabetes infantil e como é o tratamento. Inclusive, no programa de hoje, durante essa entrevista, você vai conhecer não só quais são as principais causas, como tratar também do diabetes. E nós trouxemos aqui, na verdade, o doutor que já está aqui, já vou te apresentar, algumas opções que você pode ter não só para fazer o uso da insulina, mas também para medir como é que está aí o grau da insulina no seu sangue. Para isso, estou recebendo aqui o Dr. Walter Minicucci, que é médico especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bem-vindo! A gente já estava aqui conversando, né, um pouco até mesmo antes da entrevista. Enquanto o pessoal arruma aqui um probleminha que está dando no microfone, eu quero falar com você o seguinte, porque o diabetes que vai ser tratado aqui nessa entrevista, claro, nós vamos falar também de todas as idades, mas principalmente o diabetes infantil, até porque crianças também sofrem com esse mal, não é isso, doutor? É verdade. Regiane, bom dia a todos. Bom dia. As crianças e os adolescentes, na verdade, o diabetes hoje é uma doença democrática. Não escolhe idade. Né? Não escolhe idade, não escolhe sexo e não escolhe classe social. Então, todos esses grupos sociais, desde a criança muito pequena, às vezes até recém-nascida, o que é mais raro, mas principalmente as crianças ao redor de 2 a 4 anos e depois na adolescência, sofrem essa doença que, como já foi mostrado, ocasiona esses sintomas agudos e que daí fica difícil não fazer diagnóstico, embora ainda no Brasil muita gente demore para diagnosticar, Regiane. E quais são os principais problemas dessa demora no diagnóstico? Essa demora para o diagnóstico pode fazer uma diferença entre a vida e a morte, não é? Porque se for diagnosticado a tempo, e esses sintomas que foram mostrados, né? Urinar muito, sentir muita sede, perder peso, sentir muita fome, tudo junto. E ao mesmo tempo a criança ficando doentinha, aparece em dias. Então 2, 3, 4, 5 dias, se você demora muito para começar o tratamento, muitas vezes a criança pode não resistir. A criança diabética, invariavelmente o fator causador do diabetes nessa criança é genético, é genética? As causas são um pouco obscuras ainda. Você tem um componente genético muito maior no diabetes do adulto, do tipo 2, não é? Embora o adulto também possa ter diabetes de tipo 1. Essa diabetes da criança e do adolescente, no Brasil, mais de 90%, quase 100% dos casos são do que a gente chama do diabetes tipo 1, que é esse que precisa de insulina desde o início. Agora vem começando a aparecer, nos Estados Unidos já está 1 a 1, cada caso de diabetes tipo 1 em criança e adolescente tem um caso de diabetes tipo 2 por causa do excesso de peso e da comida de cafeteria, né, do fast food. De má qualidade. No Brasil ainda é muito pequeno o número das crianças que tem esse diabetes tipo 2. Então do tipo 1 é o que nós estamos falando, não é? Tá. E isso... Você tem um componente genético pequeno, muito pouco importante, e tem alguns outros fatores, talvez infecções, tem alguns componentes, esses disruptores que se chama, que a gente não sabe bem o que são, talvez contato com plástico, inseticidas, tudo isso ainda está obscuro e que você sabe que esses fatores desencadeiam um processo autoimune. Quer dizer, o organismo da criança ou do adolescente, ou mesmo do adulto, que também pode ter diabetes tipo 1, subitamente ou aos poucos, começa a achar que aquele pâncreas, que é o órgão que faz a insulina, não é dele, e começa a atacar o pâncreas. E então tem um processo de destruição autoimune. Certo. Existe um dos dois que é mais perigoso, o tipo 1 ou o tipo 2? Eu te diria que agudamente o mais perigoso é o tipo 1, porque ele pode não ser adequadamente.
O diabetes tipo 2 demora muito tempo para ser diagnosticado. Na maior parte dos casos demoram 5 anos entre começar a aparecer a doença e fazer o diagnóstico. Eu te diria que o perigoso é não tratar direito, porque quem trata direito consegue bons resultados, a criança e o adolescente levam uma vida boa. Então, quando o fator genético não está presente, uma pessoa que teve uma vida saudável até então pode sim desenvolver diabetes? Pode sim, diferente do diabetes tipo 2, Regiane. No diabetes tipo 2, quem desenvolve diabetes? Metade das pessoas, pelo menos, tem diabetes na família. Ou não, ou porque está crescendo no mundo, está duplicando o número de pessoas com diabetes do tipo 2, inclusive no Brasil, é um e na América Latina e na África. Mas é um dado bem alarmante, né? É muito alarmante. Mas quem é que são essas pessoas? São aqueles que engordaram muito e que não fazem atividade física e que vêm sofrendo estresse crônico e que ao longo cada vez mais cedo se tornam diabéticos do tipo 2. Agora, quem tem diabetes tipo 1 pode ser uma pessoa saudável, que nunca teve nada. Geralmente são. E que subitamente tem essa mudança, que a gente não sabe bem porquê, existe alguma série de teorias, nenhuma que explica bem, e que se tornam diabéticos. Então, no caso dos pais, eles têm que ficar muito atentos, né, quando o diabetes é na criança, para esses sintomas que já foram citados aqui, né? Porque a criança nem sempre reclama, né? Pois é, mas aí ela reclama, dependendo da idade. Fica doente. Quando aparece o diabetes, ela fica doentinha. Você não precisa, será que, urinou 2 vezes hoje, será que é muito? Não. É uma coisa aguda, ele começa a urinar bastante, tomar muito líquido, perder peso, perde 2 quilos em uma semana e fica doente. Visíveis, são então. visíveis, não tem jeito de deixar de fazer. Qualquer pai e mãe cuidadosa, não precisa ser super universitário, não precisa ir criança, mas que olhe a criança um pouco, vai perceber que alguma coisa não está certo. E daí ela tem que procurar um médico no posto de saúde, ou o médico da família, onde quer que seja, e perguntar, será, doutor, que ele não tem diabetes? Porque é um exame simples. Você vê, aqui nós temos alguns aparelhinhos que em centro de saúde, ou em qualquer lugar, se encontra, que você mede em menos de 30 segundos, você já fez o diagnóstico. E é rápido e fácil, né? Vamos explicar para o pessoal de casa quais são as variedades hoje que são encontradas? Então, eu não trouxe todos os glicosímetros, eu trouxe os mais, que tem uma carinha mais bonitinha. Todos eles funcionam muito bem e que a criança e o adolescente gosta mais. Todos eles são de marcas diferentes, mas funcionam bem. E você bota uma fitinha aqui, uma gota de sangue, e você já vê o resultado da glicemia. E esse equipamento é importante depois para o diabético ter e utilizar no dia a dia dele, né? Todo diabético tem que ter ou não é necessário? Toda criança e todo adolescente, toda pessoa que usa insulina tem que ter glicosímetro. Criança e adolescente tem que medir a glicemia na ponta do dedo com esses aparelhos, no mínimo 3 vezes por dia. Por quê? Porque você medindo bem, você consegue controlar melhor. E você controlando melhor, a vida fica boa. No caso das crianças, o tratamento é igual ao dos adultos? Só se for diabetes tipo 1. Mas a criança não é um adulto pequeno, não é? A criança tem características especiais. Então, hoje o tratamento de diabéticos, pessoas que têm diabetes tipo 1, tanto da criança como de adolescente, implica em tomar no mínimo 3 vezes por dia, a aplicação de insulina. Seja com seringa, seja com essas canetas que eu também trouxe para você ver. Isso é o que tem de moderno. Crianças e adolescentes que têm diabetes tipo 1 e que estão tomando 2 aplicações de insulina por dia, não estão fazendo, a menos em casos especialíssimos, não estão fazendo o tratamento correto. E são várias as formas de conseguir esse tratamento, né? Você, como já disse, trouxe aqui as canetas, né? Que já são bastante comuns.